Olá! Na aula passada nós tratamos de linhas de transmissão terminadas com uma carga diferente da impedância característica da nossa linha. Nesta aula nós vamos tratar do coeficiente de reflexão nessa linha ao longo do comprimento dela e da impedância nessa linha ao longo do comprimento dela. Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas. Pois muito bem. Nossa linha de transmissão tem dois fios, como eu já falei por causa do plano Terra, está orientada aqui em Z igual a zero e possui conectada na sua terminação uma carga ZL que é eventualmente diferente de Z0, onde Z0 é a impedância característica da nossa linha de transmissão. Aqui nós temos uma fonte de alimentação em algum momento, em algum ponto, que está nos injetando uma onda viajante nessa linha. Claro que quando essa onda viajante atinge a linha, o que a gente sabe já é que volta uma onda refletida, e essa onda refletida gera um padrão de onda estacionário, que é a soma da onda incidente com a onda refletida. Esse padrão tem máximos e mínimos, que se distribuem ao longo dessa. Nós já sabemos que o máximo, a razão entre o máximo e o mínimo, a tensão máxima e a tensão sobre a tensão mínima, é aquilo que a gente conhece como relação de onda estacionária, que é V máximo sobre V mínimo. E é um número que indica para nós qual é o descasamento de impedância que essa carga está provocando, ou seja, o quanto ela é diferente da impedância característica da linha. Muito bem. O que nós vamos tratar agora é de, afinal de contas, qual é o coeficiente de reflexão? Vamos trocar a cor aqui. Qual é o coeficiente de reflexão, gama, em algum ponto Z dessa nossa linha? É isso que nós queremos saber agora. Vamos começar por aí. A gente sabe já que o coeficiente de reflexão na carga, gama L, é ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0. Esse é o coeficiente de reflexão na carga. O que nós não sabemos agora é, afinal de contas, qual é o coeficiente de reflexão aqui? Intuitivamente, a gente já descobriu que se essa linha não tem perdas, obviamente que o módulo desse coeficiente de reflexão é o mesmo ao longo da linha e é exatamente o mesmo módulo de gama L. Afinal de contas, gama L é um módulo de gama L, ângulo θ L, que é o ângulo que o nosso sinal defasa um em relação ao outro, exatamente aqui em cima da linha. Então o módulo é o mesmo por quê? Mas é por uma explicação física. Se você incide uma onda numa carga, volta a parte dela, mas a tua linha não tem perdas, obviamente a intensidade do sinal nesse ponto vai ser igual à intensidade do sinal nesse ponto, ou seja, do sinal refletido. De tal maneira que a razão entre o sinal incidente, que também não atenua ao longo da linha, e o sinal refletido é sempre um valor igual, o módulo dele. A fase não, porque a fase obviamente varia ao longo do comprimento da linha. E o que nós vamos ver também, de certa forma, quando se analisa o valor de gama em função do coeficiente, em função da posição que nós estamos dentro da linha, o que nós vamos ver agora é exatamente a variação desta fase. Então essa foi a definição que nós demos para gama L, ou seja, o gama em cima da nossa carga. Ele basicamente é a razão entre a tensão refletida, ou seja, o coeficiente de reflexão é V menos sobre V mais na posição zero. V0 menos sobre V0 mais, ou seja, quanto volta para nós em relação daquilo que a gente colocou lá como onda incidente. E ele isso vale em Z igual a zero. Ora,
Mas a gente pode definir um coeficiente de reflexão gama em qualquer ponto z da linha, como sendo a razão entre a onda incidente, a onda que nós estamos... entre a onda refletida, a onda que está nos voltando para nós, que é V0 menos E na menos J beta Z. Essa nós sabemos, desculpa, E na menos não, né? E na menos seria a onda incidente, porque o nosso Z é orientado para cá. Então, nós estamos voltando aqui na linha, então isso aqui é um Z menor do que zero. Tá? Então, isso aqui não é EV0 E na menos J beta Z, mas é EV0 menos E na mais J beta Z, porque essa é a nossa onda refletida. Ora, a nossa onda incidente, essa sim, é V0 mais, tá? Que é a tensão em Z igual a zero, e na menos J beta Z. Tá? Ora, esta razão aqui, tá? V0 menos sobre V0 mais, o que é? É gama L. Está aqui. E na menos J beta Z sobe lá, fica somando E na J beta Z mais E na J beta Z. Então, isso aqui é um E na mais 2J beta Z. Então, o que significa, né, que o coeficiente de reflexão ao longo da linha, em qualquer ponto Z da linha, tá, é o coeficiente de reflexão na carga gama L e na mais 2J beta Z. Como Z igual a menos L, em uma posição Z igual a menos L, isso é só trocar esse sinal e botar L aqui. Tá? Também pode ser escrito isso aqui de outra forma. Tá? Nós podemos escrever isso aqui, nos dando conta, tá, que módulo de gama L, né, que gama L é módulo de, escrevi aqui, né, gama L é módulo de gama L teta L, tá, ângulo teta L. Então, isso aqui pode ser gama em função de Z, é módulo de gama L, ângulo teta L mais 2 teta, onde teta é igual a beta Z. Esse teta igual a beta Z, gente, é na literatura conhecido como comprimento elétrico. Comprimento elétrico. Como assim, professor? Como é que um comprimento pode ser elétrico? Ah, mas esse aqui é. E ele é dado em radianos. Beta é 2π sobre lambda. Z é em metros. Aqui é em metros, fica 2π em radianos. Então, esse é o nosso comprimento elétrico. Ele é muito importante na literatura. Aqui também a gente já vê claramente, né, que como a onda vai e volta, ela defasa 2 θ. Θ é o comprimento do ponto onde vocês pegaram o sinal e verificaram qual era o coeficiente de reflexão. Então, a defasagem total desse sinal vai ser a defasagem dada pelo deslocamento até a carga, a defasagem dada pela carga, mais a defasagem dada na volta até o ponto que vocês estão fazendo a medida. Eu dizia que isso aqui é importante na literatura pelo seguinte: quando vocês vão desenhar um circuito de micro-ondas, por exemplo, digamos, vamos pegar um circuitinho do amplificador, está aqui o transistor, um circuito
a parte AC de um circuito do amplificador, emissor comum. Né? E vocês vão encontrar na literatura alguma coisa assim. Tem lá o desenho um pouquinho mais comprido que o desenho de um resistor. Tá? E nesse desenho está escrito assim, 50 ohms, 45 graus. Às vezes está indicado a frequência. Se a frequência não tiver indicada para todo o circuito, está lá, sei lá, 5 GHz. Aí daqui a pouco aparece outro desenho assim. 30 ohms, 60 graus, 5 GHz. Quase sempre a frequência está indicada para o circuito todo. O que significa isso? Bom, significa o seguinte, que vocês têm uma linha de transmissão aqui, isso aqui não é um componente de 50 ohms, isso aqui é uma linha de transmissão com Z0 igual a 50 ohms. E cujo θ, ou comprimento elétrico, é 45 graus. Qual é a vantagem de se colocar aqui, isso aqui dessa maneira? É que vocês podem implementar essa linha de transmissão da maneira que vocês acharem mais adequado. Por exemplo, vocês podem implementar esse trecho dessa linha como usando um pedaço de cabo coaxial. Aí, se vocês usarem um pedaço de cabo coaxial, esse cabo coaxial vai ter uma velocidade de propagação dentro dele. Tá? E a velocidade de propagação dentro dele depende do dielétrico dele. E mais, o comprimento de onda também, obviamente. Tá? Vocês pegam esses 45 graus, pegam a frequência que vocês têm e aí vocês podem calcular o comprimento L físico do cabo de vocês. Vocês imaginam se o sujeito que desenhou o circuito tivesse feito de outra maneira, botasse lá simplesmente L igual a 3 centímetros, 2 centímetros. Ele ia gerar um problema para vocês, porque vocês não saberiam, tá, é 2 centímetros de que cabo? O cabo, por acaso, tem vácuo dentro? O cabo tem um dielétrico com permissividade igual a 4, igual a 10? Eu não sei. Tá? Então a implementação não pode botar isso, não tem que descrever esse cabo, qual é a velocidade de propagação dele, etc, etc. Outra coisa que costuma se fazer também é trabalhar com comprimentos de onda. Tá? Alguns livros botam comprimento, mas os datasheets, os livros na área de circuitos de micro-ondas colocam sempre para nós o comprimento elétrico em 45 graus. E aí a solução do problema é fácil, vocês têm o valor do comprimento elétrico, digamos 45 graus, vocês sabem beta, 2π sobre lambda, ou, né, usando lambda igual à velocidade de propagação sobre a frequência. Tá? A velocidade de propagação vocês conhecem porque ela vai depender do cabo que vocês estão usando, ou da trilha que vocês estão usando, e a frequência é dada. Tá? Vezes o comprimento Z. Tá? O que vocês querem saber é o valor de Z. Sabendo o valor de Z, vocês sabem qual é o tamanho do cabo que vocês têm que utilizar para fazer essa trilha que faz parte do nosso circuito. Então notem já que os circuitos são projetados com pedaços de fio. Por quê? Porque a gente está trabalhando em frequências muito elevadas, tá? E qualquer pedaço de fio tem importância para nós. Porque vai significar que o nosso sinal defasou, né? 2 vezes θ. O sinal refletido, óbvio. Se for só o sinal transmitido, a defasagem é só θ. Tá? Então, se o sinal daqui até esse ponto, só na ida vocês têm θ. Na volta vocês têm mais um comprimento elétrico θ. Por isso 2θ aqui. Né? Na variação do coeficiente de reflexão. Pois muito bem. Então agora nós já conhecemos como o coeficiente de reflexão se modifica conforme vai andando, tá? E nós conhecemos também que isso pode expressar o nosso circuito usando a ideia de comprimento elétrico. Deixa eu ver aqui para cá um pouquinho. Com essa definição de coeficiente de reflexão, né,
nós podemos escrever as nossas equações da linha de transmissão da seguinte maneira. V em função da posição Z na linha é V0 mais 1 mais gama. Onde gama a gente chama de gama, gama é igual a gama L E na 2J beta Z. E I de Z, a corrente na linha, vai ser igual a V0 mais sobre Z0, 1 menos gama. E gama é a mesma coisa que vale aqui. Isso aqui nos dá a tensão e a corrente em qualquer ponto da nossa linha de transmissão. Tudo bem. Mas o coeficiente de reflexão a gente já sabe. E a impedância? Z em função de Z. Essa é a cara complicada, né? O sujeito não tem que saber que Z o professor está falando, né? Esse aqui é o Z da impedância, a impedância que vocês estão enxergando aqui, né? E esse Z é o Z da posição onde vocês estão medindo essa bendita impedância. Né? E esse aqui? Como é que ele varia ao longo da linha? A gente pode descobrir isso fazendo isso. Z em qualquer ponto da linha, obviamente, vai ser V de Z sobre a corrente em Z. Que é V de Z, V0 mais 1 mais gama. I de Z, V0 mais sobre Z0, 1 menos gama. Notem que nós já sabemos que se Z for igual a zero, o que vai acontecer é que nós vamos descobrir, né? Se a gente colocar isso aqui dá 1, né? O valor de... E se em Z igual a zero, o valor de gama vai dar exatamente igual a gama L. Vai aparecer direitinho aqui, vocês podem descobrir isso. Mas se Z não for igual a zero, isso aqui é 1 mais gama, este gama aqui em cima, sobre 1 menos gama vezes Z0. E, obviamente, né, o coeficiente de reflexão na carga é gama L. Bueno. Gama, de novo, sem que se esqueçam, gama é essa coisa aqui. Se a gente pegar esta equação aqui e isolar o valor, substituir o valor de gama nela em função de gama L e substituir quanto vale gama L aqui. Então nós pegamos esse aqui e pegamos isso aqui e substituímos isso aqui. Tá? Ou seja, este aqui a gente substitui aqui, né? E esse aqui vamos fazer aqui, né? Com a bolinha, a gente substitui aqui e aqui. Se a gente fizer essa substituição, a gente vai descobrir que Z, na posição em Z, para linha sem perdas, cuidado, isso dá erro em tese de doutorado de doutores norte-americanos, lembrem disso, tá? É para linha sem perdas, essa equação fica Z0 vezes ZL mais J Z0 tangente de beta L. Então, esta equação aqui, para Z igual a menos L, tá? Vamos botar direito aqui, senão dá confusão. Z igual a menos L é igual a Z0, ZL mais J, Z0 tangente de beta L, sobre Z0 mais J, ZL tangente de beta L. Esta é uma equação muito importante, muito útil,
e é a equação da impedância em qualquer ponto da linha de transmissão. Por que ela é uma equação muito útil? Porque dela vocês podem, por exemplo, conseguir o coeficiente de reflexão em qualquer ponto, se vocês têm a impedância. Ou seja, se vocês medirem o coeficiente de reflexão, vocês conseguem a impedância. Se vocês medirem a impedância, vocês conseguem o coeficiente de reflexão. Tá? Então, por exemplo, se vocês medem gama em função de Z aqui em qualquer ponto, vocês têm o quê? Imediatamente a impedância nesse ponto. E se você tem um medidor de impedância, obviamente, ter um medidor de impedância significa o quê? Pegam um ponto da linha, medem a tensão e verificam a corrente, o que pode não ser fácil, dependendo da frequência, tá? Mas vocês vão ter condições de avaliar o coeficiente de reflexão naquele ponto também. Então, só vale para uma linha sem perdas e acontece quando a gente faz Z igual a menos L. Tá? Esse é o nosso valor aqui. Agora nós vamos pegar essa equaçãozinha e vamos analisar aquilo que intuitivamente a gente já sabia, né, quando trabalhou na aula passada, né, com a nossa linha, botando ela em curto, botando um circuito aberto nela e vendo como era mais ou menos o padrão de onda estacionária. Agora nós vamos ver essas linhas com essas terminações específicas, como fica matematicamente o padrão de onda estacionária nela. Eu não vou apagar isso aqui. Vou apagar só aqui em cima. Então vamos começar agora, primeiro, com a nossa linha em curto-circuito. Linha em curto-circuito, ou seja, com a terminação dela em curto-circuito. Então isso aqui significa que a impedância ZL vai ser igual a 0. Ora, a gente sabe que uma linha terminada em curto-circuito, gama L é ZL menos E0 sobre ZL mais E0. Então, gama L é ZL menos E0 sobre ZL mais E0, o que dá a carga igual a 0 menos 1. Então, o coeficiente de reflexão é igual a menos 1 ou 1 ângulo 180 graus. Então, o que significa que a nossa linha, né, o nosso coeficiente de reflexão, inverte o nosso sinal, tá? Quando ela cai num curto. A gente também sabe, né, que a relação de onda estacionária, o ROI dessa linha, é igual a 1 mais módulo de gama L sobre 1 menos módulo de gama L. Tá? 1 mais 1 dá 2, 1 menos 1 dá 0, tá? 1 sobre 0 dá infinito. Tá? Então, o ROI nosso é infinito. Sobre 0 dá infinito, professor, aqui dá. Tá? Bueno. Aquela nossa equação que nós escrevemos aqui também pode ser escrito de outra forma, só para ficar mais interessante, tá? V de Z, tá? A gente sabe, é V0 mais E na menos J beta Z mais gama L, desculpa, não é gama L, é gama completo aqui, E na J beta Z. Ah, não, é gama L, desculpa. Aqui é gama L. Tá? E de Z é igual a V0 mais sobre Z0 E na menos J beta Z menos gama L E na J beta Z. Se vocês operarem com os J, vai ficar o 2 também aqui de toda maneira. Tá? Ou seja, a gente volta à mesma equação nossa. Ora, se vocês resolverem trabalhar esta equação, tá, para o coeficiente de reflexão gama L igual a menos 1,
o que a gente encontra é que a tensão V de Z é igual a menos 2J V0 mais seno de beta Z. E a corrente I de Z é igual a 2V0 mais sobre Z0 cosseno de beta Z. Na carga, V de zero, a gente tem menos 2J seno de zero, tá? Que é zero. Eu já sabia disso. Tá? E I de zero, que é mais importante, é 2 vezes Z0, cosseno de zero é 1, é 2V0 mais sobre Z0. E isso aqui é importante porque a corrente é o dobro da corrente incidente. Prestem atenção. Então, a corrente I de Z que passa nessa carga, I de Z, I de zero, na verdade, aqui, é o dobro em cima da carga da corrente incidente. Quer dizer, se vocês têm uma corrente aqui de uma onda viajante, cuja amplitude seja 1, essa corrente em cima de uma carga que é um curto-circuito vale 2 e a tensão vale 0. Tá? Que é o que a gente já, de alguma forma ou de outra, já comentou. Como a impedância em qualquer ponto da linha é dada por essa equação aqui, a gente pode simplesmente, vou começar aqui embaixo, aplicar essa equação, tá? Considerando que ZL é igual a zero. Então, nós vamos fazer isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero. Se isso aqui vai igual a zero, esse termo vai a zero. Tá? E a nossa equação fica simplesmente Z em Z igual a menos L, né, para gama L igual a menos 1, ou seja, o curto-circuito, vai ser igual a J Z0 tangente de beta L. Então, isso aqui para o curto-circuito. A gente já sabe que isso vai dar uma forma de onda, né? Uma forma de onda, cuidado, né? Uma onda estacionária, tá? Cujo módulo faz isso aqui. Z igual a zero está aqui. E esse formato é a expressão dessa tangente. Essa é a expressão para uma linha terminada em curto-circuito. Vamos ver agora a expressão para uma linha que não é terminada em curto-circuito, mas é uma linha terminada num circuito aberto, ou seja, simplesmente ZL é igual a infinito. Ou seja, a gente não tem nada aqui na linha. A linha está aberta. Então, a linha em aberto. Nesse caso, gente, o que ocorre, tá? É que o coeficiente de reflexão na carga, gama L, ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0, como esse número aqui é muito grande, isso aqui se torna irrelevante, ZL é infinito, tá? E isso aqui é mais 1. Tá? Então a gente joga o sinal para uma linha em aberto e ela retorna para nós o mesmo sinal. Volta a mesma coisa.
e não volta defasado 180 graus, que era o que anterior. Essa questão da linha de transmissão em aberto é interessante porque você não consegue criar um circuito aberto, por exemplo, numa onda no espaço livre. A impedância que vocês vão encontrar no espaço livre seguinte é sempre a impedância do ar, ou do material que vocês colocarem lá e que vocês estão chamando de espaço livre, ou de espaço, depois de uma lâmina de elétrica, por exemplo. A gente não consegue criar um circuito aberto no espaço. Mas numa linha de transmissão a gente consegue fazer isso. E isso é bastante interessante. Ora, o que significa? Se ZL igual a 1, a gente vai aplicando a mesma equação que a gente tinha colocado antes, a gente já pode escrever que V de Z vai ser 2V0 mais cosseno de beta Z. E I de Z vai ser igual a V0 mais sobre Z0 menos 2J V0 mais sobre Z0 seno de beta Z. Essas são a expressão para tensão e para corrente. Vocês podem avaliar em Z igual a 0, né? E vocês vão descobrir que em Z igual a 0, a tensão agora é máxima. E vale em Z igual a 0, tá? A nossa tensão V de Z é igual a 2 vezes V0 mais. Então, se vocês incidirem aqui nesta onda, nessa linha de transmissão, uma onda viajante, exatamente sobre o ponto Z igual a 0, a nossa onda vai ter um sinal que é o dobro do sinal incidente. Mas cuidado, é nesse ponto e naqueles outros pontos de máximo que a gente já verificou. Tá? E a corrente em Z igual a 0, obviamente, é 0. O curioso, obviamente, é que a corrente é 0 em Z igual a 0, mas não é, eventualmente, em algum outro ponto. Por quê? Porque a impedância, né, vai variando ao longo da linha, tá? E ela simplesmente varia de tal maneira que, se vocês fizerem isso aqui para infinito, tá? Vocês vão descobrir que a impedância Z em Z igual a menos L para a linha em aberto vai ser igual a menos Z0 menos JZ0 cotangente de beta L. Para a linha em aberto sem perdas. Tá? Sempre assim, a nossa linha não tem perda. Isso dá 2 vezes um sinal que é 2 vezes 0, mas conforme vocês avançam em L, aumentam o tamanho L, esse sinal vai descendo até um ponto que ele chega em 0. E onde é que ele chega em 0? Ele chega em 0 em 1/4 de comprimento de onda, em lambda sobre 4. E chegando em 0 em lambda sobre 4, em lambda sobre 4 desse ponto, gente, aqui, o valor que era 2 vezes Z0, agora da tensão é 0. Então, como eu dizia, o jeito da gente transformar um circuito aberto num curto-circuito é nos afastarmos do circuito aberto 1/4 de comprimento de onda e vice-versa. O jeito de transformar um curto-circuito no circuito aberto é nos afastarmos 1/4 de comprimento de onda ou múltiplos desses quartos de comprimento de onda. Multiplicados por, obviamente, é lambda sobre 4, mas não lambda sobre 2, porque em lambda sobre 2 acontece aquela curiosidade de que o curto-circuito volta a ser um curto-circuito. Esses afastamentos de curtos-circuitos, ou seja, esses pedaços de linhas de transmissão cuja terminação é um curto, fica um circuito aberto e vice-versa, tem aplicações bastante interessantes. Por exemplo, digamos que vocês queiram monitorar
o sinal em uma linha de transmissão que tem uma onda estacionária. Onde é que vocês vão monitorar se vocês querem, por exemplo, vocês estão medindo a tensão dessa linha? Então vocês têm aqui uma carga que está em um circuito aberto, ou seja, vocês colocaram uma impedância muito elevada para cá. Então gama L, tá, é igual a 0, não volta nada. Opa, desculpa, gama L igual a 1, né? Não está casado. Gama L igual a 1, volta tudo para nós e se forma uma onda estacionária aqui nesse ponto. Tá? O que a gente faz com isso? Se a gente se deslocar exatamente lambda sobre 2, aqui vai aparecer a mesma tensão que aparece nesse ponto aqui. Essa tensão que aparece nesse ponto aqui, tá? Se vocês botarem um medidor de tensão aqui, ou por exemplo um detetor a diodo, colocarem esse sinal no detetor a diodo, qual é a vantagem de colocar aqui? Qual é a impedância que esse detetor enxerga? Infinita, né? Por quê? Porque a impedância aqui é infinita. Ele enxerga essa impedância infinita. Se ele enxerga essa impedância infinita, toda a tensão aparece para ele. Tá? E aí vocês podem detectar. Claro que se vocês botarem, por exemplo, esse diodo em lambda sobre 4, vocês vão ter problemas. Por quê? Porque a tensão que aparece aqui é 0. Vocês não vão detectar nada. Isso era utilizado num sistema de comunicação de dados, desenvolvido, se eu não me engano, pela IBM, tá? Que era um cabo coaxial enorme, grosso, tá? Que atravessava uma distância longa e que tinha pontos onde você conectava os tais conectores ao I. Você crimpava o conector ali e aqueles pontos estavam marcados no cabo, que era o ponto onde tu tinha que colocar o conector e onde tu tinha que cortar o cabo. Como o cabo transmitia dados numa portadora de uma frequência só, aqueles pontos eram os pontos de tensão máxima. Se vocês crimpassem o cabo em outro ponto, poderiam crimpar num ponto errado de tensão 0. Então era só cortar o cabo nas duas pontas, não botar a terminação, deixar um circuito aberto, que automaticamente o sistema montava uma onda estacionária na qual eles transmitiam dados. Funcionava muito bem, tá? E era bastante utilizado quando se necessitava transmitir dados a distâncias maiores do que 2 quilômetros, tá? Que os cabos coaxiais comuns, né, não conseguiam fazer. E era um cabo coaxial também, só que segurando uma onda estacionária. A gente pode pegar a mesma equação e começar a tratar dessas linhas de tamanho especiais para ver com mais certeza como ela se comporta. Então, vamos colocar uma linha de lambda sobre 2. Tá? Ou seja, L é igual a lambda sobre 2. Pegando a mesma equação, que é a impedância de entrada nessa linha com L igual a lambda sobre 2, L igual a lambda sobre 2, vai ser igual a Z0, ZL mais JZ0 tangente de beta L sobre Z0 mais JZL tangente de beta L. Ora, beta é 2π sobre lambda. L é lambda sobre 2. Então a gente simplifica beta vezes L, simplifica o 2, simplifica o lambda, beta fica igual a π. E a tangente de π é 0. Se a tangente de π é 0, Zin vai ser igual a Z0 vezes ZL sobre Z0. Aquilo que nós já sabíamos, que significa o quê? Que simplifica aqui. Nesse caso, a impedância de entrada
é exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, exatamente a mesma impedância da carga. Então vocês conseguem transferir a impedância da carga se vocês se deslocarem lambda sobre 2, vocês conseguem enxergar nesse ponto exatamente a mesma impedância da carga. Isto aqui é muito útil e muito importante. Digamos que vocês queiram medir lá a impedância de entrada, uma coisa muito importante, a impedância de entrada de uma antena. Então a antena está lá em cima do morro não vou exagerar, em cima da casa, tá? E ela apresenta, por exemplo, se for um dipolo, uma impedância de aproximadamente 73 ohms. Mas eu não sei se meu dipolo não está quebrado, se não caiu, eu não sei o que aconteceu, meu transmissor parece que não está funcionando, o sinal não está irradiando direito, tudo funcionava bem, mas o pessoal não consegue receber mais agora o sinal que eu transmito no meu radiozinho lá. Como é que eu vou saber isso? Eu tenho um cabo aqui. Se eu souber o comprimento desse cabo, e a frequência F que eu estou trabalhando, o comprimento L do cabo e a velocidade de propagação dele, é muito importante a velocidade de propagação, óbvio, eu vou saber o comprimento elétrico dele. Mas o que eu faço? Eu calculo, pego o meu alicate e eu corto o comprimento de tal maneira que essa distância seja múltipla de lambda sobre 2. Se vocês fizerem isso, vocês sabem que aqui assim, vocês vão encontrar uma impedância Zin que vai ser igual a ZL e se vocês medirem essa impedância e não for os 70 ohms, vocês estão com algum problema na antena de vocês. Tá? Se a antena for uma impedância com 73 ohms. Tá? Um dipolo, se não me engano. Então, é só pegar um cabo com um tamanho conhecido, que vocês conheçam a velocidade de propagação dele e a frequência que ele está propagando. E vocês conseguem saber, determinar a medida na ponta fazendo trechos de lambda sobre 2. Essas aplicações são muito importantes, vocês devem prestar atenção, porque são as questões da avaliação. Pode ficar tranquilo. Essas questões mais práticas, que eu já disse para vocês, que a gente vai começar a entrar em questões bem mais práticas agora do que pura teoria, que são coisas bem mais interessantes. Tá? E se o comprimento da linha de lambda sobre 4? O que acontece de curioso e interessante se a nossa linha for lambda sobre 4? Ou seja, L é igual a lambda sobre 4, né? Mais N lambda sobre 2, obviamente, senão é os múltiplos de lambda sobre 4. Tá? Se N for igual a 0, N igual a 1, ou seja, N igual a 0, 1 e assim por diante, inteiros. Tá? Ora, a tangente de beta L, de novo eu esqueci a equação aqui, eu vou escrever a equação de novo, né? Zin igual a Z0, ZL mais J, Z0 tangente de beta L sobre Z0 mais JZL tangente de beta L. A tangente de beta L, ou a tangente de 2π sobre lambda vezes lambda sobre 4, vai resultar em infinito. Tá? Então isso aqui, que é a tangente de 2π sobre lambda sobre 4 é a tangente de π sobre 2. E a tangente de π sobre 2 é infinita. Tá? Se a tangente de π sobre 2 é infinita, a gente divide esse infinito por os dois. Infinito sobre infinito aqui. Tá? E a gente fica com Zin igual a Z0 vezes ZL sobre infinito mais JZ0 sobre ZL, Z0 sobre infinito mais JZL. Esses aqui
vão a zero, esse vai a zero, e a nossa impedância Zin, tá, vai ser igual a Z0 ao quadrado, JZ0 ao quadrado sobre JZL, vai acabar simplificando o J, e Zin é igual a Z0 ao quadrado sobre ZL. Essa equaçãozinha é muito legal. Por quê? Porque ela permite, gente, que se a gente conhece a impedância, a gente pode construir artificialmente uma linha com uma determinada impedância característica. A gente pode fazer com que essa linha atinja a impedância de entrada que nos interesse. Então, por exemplo, lembre, vocês podem ter uma antena que está numa impedância que não é a impedância do transmissor de vocês. E vocês podem ter que levar essa impedância para que não exista reflexão no transmissor. Então, vocês têm uma situação assim, vocês têm um transmissor, digamos, tem uma impedância de 50 ohms, e vocês querem conectar esse transmissor numa antena de 73 ohms. Como é que a gente faz? Ora, tudo que nós temos que fazer é encontrar uma linha de transmissão tal aqui, cujo comprimento seja lambda sobre 4 na frequência, né, no comprimento de onda que nós estamos propagando, tá? E que a impedância característica dessa linha, tá, seja qual? Tá? Ora, a impedância característica tem que ser Z0 ao quadrado, tem que ser igual ao produto de Zin vezes... Desculpa. Z0 tem que ser já igual, era o produto de Zin ZL, ou seja, Z0 é a raiz quadrada do produto de Zin ZL. Ora, barbada. Se vocês fizerem uma linha aqui com a impedância tal que seja igual à raiz quadrada de 50 vezes 73, aqui vocês vão enxergar a impedância de 50 ohms. E se vocês enxergarem a impedância de 50 ohms aqui, não tem onda refletida aqui. Tá? A onda refletida aqui é zero porque vocês estão enxergando 50 ohms aqui. E aí ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0 dá zero. Tá? Porque ZL e Z0 são a mesma. Então, isso aqui tem nome, tá? Isso aqui se chama o famoso transformador de quarto de onda. Na lista de exercícios de vocês, né, e provavelmente faremos um estudo dirigido a respeito do projeto desses transformadores. Tá? E depois a gente vai lá na avaliação ver se vocês conseguiram projetar algum transformadorzinho de quarto de onda que funcione. Tá? Na lista de exercícios também já tem o transformador de quarto de onda, tenho certeza. Tá? Esse processo e essa aplicação do transformador de quarto de onda é uma aplicação chamada casamento de impedância. Esse é o nosso primeiro casamento de impedância e é um casamento de impedância bastante simples. Qual é a dificuldade? Eventualmente pode ser que vocês não consigam sintetizar esse cabo, tá, com essa impedância característica Z0 aqui. Tá? Pode não ter. Às vezes dá sorte na impedância vocês terem lá um cabo com a impedância tal, tá, que dê esse valor de impedância característica. Pode ser. Se não der, o que dá para fazer? Dá para até construir uma linha de transmissão, por exemplo, usando uma coisa chamada uma estrutura planar, conhecida como microstrip, que nada mais é que uma trilha com a largura determinada, e essa linha de transmissão vai ter impedância. Vocês fazem no comprimento certinho, tá? E vocês vão conseguir fazer um circuito casador de impedância, pelo menos
para uma faixa de frequência que, por incrível que pareça, no transformador de quarto de onda, ela é bastante razoável. Se a gente conseguir sintetizar a linha, maravilha, dá para funcionar bastante bem. Tá? Então, não esqueçam que, obviamente, vocês precisam disso aqui. Tem que saber a frequência que vocês querem trabalhar, porque senão não fazem nem sentido, tá? Calcular esse transformador. Tá? Pois muito bem, essa é a nossa aula. Tá? Na aula que vem, a gente vai começar a trabalhar esse conceito de reflexão ao longo da linha, impedância ao longo da linha, e mostrar que isso nos leva direto à carta de Smith. E a carta de Smith é o jeito de nós fazer um casamento de impedância adequado. Muito obrigado e boa noite a todos.